Vamos responder essa aqui, ó. A mulher fica com que parte dos gastos de casa? A mulher fica com a parte de fazer os gastos, né? E o homem fica com a parte de pagar os gastos de casa. Essa é a parte da mulher. A mulher fica com a parte de fazer os gastos de casa. Aqui nesse Insta nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre emoções. Quem é que tem emoções? Pessoas, tá? Então nós falamos sobre pessoas. E eu quero incentivar vocês a fazer algo. O Ricardo Ventura, do Não Minta Pra Mim, ele sempre começa uma análise e ele fala assim: você que é binário, blá 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 blá, precisa parar de ser binário. Essas 2 últimas semanas eu comecei a compreender o que ele quer dizer. O que é uma pessoa binária? Uma pessoa binária é que ela só consegue ver 2 possibilidades de uma história. E nem sempre tem só 2 possibilidades. Geralmente tem outros aspectos, entendeu? Por exemplo, se eu falar a palavra pão pra vocês, o que vocês pensam? Comida, fome. Mas tem muita coisa, tem muitas outras coisas que envolvem o pão, né? Então no pão nós temos ovos, nós temos óleo, nós temos gás, nós temos farinha de trigo. Para cada um desses ingredientes que vai no pão, nós temos uma cadeia produtiva diferente. Nas emoções é a mesma coisa. Então ali nós estamos vendo aquele vídeo onde o cara fala assim: a mulher, ela é responsável por fazer as contas. E em contrapartida, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, ó. 99% dos homens nunca perceberam isso. Você já viu que todo homem é criado para aceitar que o mundo não é um lugar justo e que a gente só vale aquilo que a gente consegue prover? Por exemplo, tem uma frase que diz o seguinte: apenas mulheres, crianças e cachorros são amados incondicionalmente. Um homem só vale por aquilo que ele pode prover. É por isso que a grande maioria dos homens vive preocupado e estressado com dinheiro, porque nós fomos criados para isso. Ajudar e prover aqueles que a gente ama. Se você não consegue fazer isso, você começa a se afundar em depressão e vive naquele famoso modo automático. Isso só acontece comigo? Você que é homem, você sabe do que eu tô falando? E tomem cuidado ao assistir o vídeo desse cara, por quê? Porque ele tem um trabalho bem parecido com o meu. Só que quando você olha o perfil dele, você tem que assistir várias coisas para entender quem o cara é. Então quando eu falo que as pessoas são binárias, fica essa sensação de que a mulher, ela sempre gasta mais do que o homem. Que a mulher tá sempre interesseira, ela é sempre interesseira, ela tá interessada no dinheiro do homem, naquilo que ele pode dar. E esse vídeo agora, que vocês acabaram de assistir, é justamente o contrário. O homem reclamando dessa posição de provedor e blá blá blá. Só que isso é uma visão binária. Ou seja, homens se defendem do abuso das mulheres ou do interesse das mulheres. E não é sobre isso. O correto é nós enxergarmos essas diferenças e trabalharmos as emoções em volta dessas diferenças para a gente construir um time produtivo, onde um ajuda o outro. Eu sempre vou convidar vocês a pensar um pouco fora daquilo que o olho alcança em primeira instância. Então, entendeu a analogia do pão? Tem vários ingredientes e cada ingrediente tem uma cadeia produtiva diferente, tá? Então, a mulher, ela gasta mais? Ela gasta mais. Só que quem é que faz compra de mercado? Quem é que sabe a hora que o lençol da cama rasga? Quem é que sabe a hora que o sapato da criança tá apertado? Quem é que sabe a hora que acabou o sabão em pó na despensa? É a mulher, geralmente é a mulher. Então é óbvio que ela vai gastar mais, porque ela está ligada diretamente com o operacional da família. E o operacional da família precisa do quê? De provisão. Entende? Então, tá vendo como é relativo? Só que o homem que tá figurando no menino, ele não é homem adulto. Ele é adulto de idade, no RG, mas nas emoções ele é menino. Ele assiste um vídeo desse, onde o cara tá choramingando, que na verdade ele tá instigando, na verdade, né? Mas pro menino, parece que o cara tá validando esse sentimento de que saco, é tudo nas minhas costas. Assim como, quando a gente fala sobre a mulher, ela é responsável pela edificação do lar, a mulher se coloca no mesmo lugar do menino. Ela se torna menina, que saco, tudo é nas minhas costas? Sim, tudo é nas costas dos adultos. Criança feliz, entendeu? Então você precisa ter as suas emoções curadas para crescer a sua criança interna, para você não ser binário. Não ficar nessa de, eu sou do Red Pill, eu sou das mulheres empoderadas. E quem que tá se ferrando com isso? O casal tá se ferrando e principalmente as crianças estão pagando o boleto dessa briga. Entende? Por que as crianças pagam o boleto dessa briga? Porque enquanto os pais estão disputando por atenção, ou disputando por um lugar de importância, um querendo pegar o lugar do outro, por quê? Porque ainda estão figurando no infantil, as crianças vão pagar. Então as crianças sempre vão abrir a porta para os problemas. Por quê? Porque quando uma família tem problemas, era pelo menos para os adultos voltarem para o centro e resolverem as suas tretas e consertarem aquilo que está errado. É isso que acontece? Não, geralmente, a vida tá uma porcaria, vamos fazer o seguinte, você vai pra um lado, eu vou pro outro, e as crianças? 15 dias, a cada 15 dias vai pra tua casa, a cada 15 dias vem pra mim. Quem pagou o pato?
as crianças. Então fica aqui o meu alerta para você, vou fazer o mesmo convite que o Ricardo Ventura faz para os espectadores dele. Parem de ser binários. Enxerguem um pouco fora da caixa. Se para você enxergar um pouco fora da caixa for necessário correr atrás de conhecimento, conhecimento tá aí para você comprar. Inclusive aqui, ó, no meu Instagram tem um monte grátis. Por quê? Porque você, inclusive, provavelmente é fruto de pais e mães que ficaram nessa briga. Na briga dos infantis, do lado infantil deles. E você hoje é todo ferradinho da cabeça por causa de quê? Por causa dos seus pais. E talvez você esteja repetindo esse padrão nos seus filhos. Então, se você se viu nessa situação, talvez esteja na hora de fazer terapia, tá? Eu tô te esperando. Eu vou dar um exemplo pra vocês do estrago que esse lado binário faz na cabecinha de uma pessoa que é adulta, mas que o infantil dela tá ferido, muito ferido. Dia desses eu tive uma conversa boba, porque às vezes eu comento o post de alguém, stories de outra pessoa, e as pessoas vão me respondendo. Olha o que esse rapaz me respondeu. Esse vídeo que eu postei pra vocês, ele tinha postado no stories dele. Né? Ou seja, ele estava sentindo um calorzinho, um quentinho no coração, porque ele encontrou alguém que valida o que ele pensa. Que, pra que eu vou prover uma mulher? Pra que eu vou proteger uma mulher? Olha o que esse sujeito escreve. Ele diz ali, você viu, no meio ali, eu nunca irei prover alguém. Isso não é natural. Será que... E aí a pergunta é, eu poderia chegar e massacrar esse sujeito, mas você entende que provavelmente para ele chegar nessa conclusão, ele foi uma criança negligenciada? Ou, e entenda, uma criança negligenciada é uma criança que falta coisas, tá? Que uma criança precisa. E às vezes o que falta é limite. Então é uma criança que ela teve demais. Então, ou pode ser uma criança que teve de menos. O quê? Quando falo teve demais, a gente pensa em coisas materiais, em proteção e provisão. Mas de repente ele teve provisão, mas ele não teve limites. Ou não teve instrução. Ou então ele não viu essa colaboração do macho e da fêmea dentro de casa. Aí ele termina assim, ó, se não tem vantagem, eu não faço. Quem é que quer só fazer o que quer? Quer comer bolacha antes do almoço, quer chupar bala a hora que quer comer chocolate, quer brincar até de madrugada. Quem é que faz isso? Criança. Porque a criança só enxerga o próprio mundo, né? A fase do egoísmo. Então você entende que o sujeito está congelado na fase infantil? Ele ainda está esperando algo. Aí ele fala, não espero nada. Inclusive, né, enfim, quando você entra no Instagram, ele parece um homem muito livre. E talvez ele realmente seja neste momento. Mas o que ele diz denuncia o passado dele. Consegue compreender? Então não tem essa de briga entre homem e mulher. O que tem é colaboração. Então as relações, principalmente o casamento, ele é uma relação de colaboração. E muita gente come o pão que o diabo amassou no relacionamento porque não entende isso. E por que não entende? Porque não teve nenhum exemplo palpável. E às vezes casa para fugir de algo. Casa, se junta para preencher buracos emocionais. E aí dá nesse tipo de coisa. Movimento Red Pill, né? Que tá em alta aí com essa série da Netflix, Adolescência, e movimento feminista. Então vai para os extremos. Todos os extremos eles não são legais, entendeu? Toda militância, toda bandeira levantada é complicado. Por quê? Porque geralmente nas militâncias existe o quê? Binaridade. É o meu jeito de ver e contra o outro, entendeu? E diz aqui, o que você pensa? Quero ouvir as suas histórias.